compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a vida de Josué. Eu vou usar o microfone. Melhorou? Piorou? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler algumas partes. Eu acho que a vida de Josué é uma bênção, né? Não há quem não tenha ouvido falar dele. Não é como José, né? Tão famoso, mas é tão especial quanto Josué para Deus e como cada um de nós, né? O Senhor nos chama pelo nome, diz a palavra. Então vamos lá, no primeiro capítulo, eu quero ler algumas partes que diz assim. Então Josué, capítulo 1. Eu vou aguardar um pouquinho. Então vamos lá, Josué capítulo 1. Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, a tua palavra foi lida, e eu peço a Deus que ela esteja clara em nossa mente e nosso coração, que não haja confusão, Senhor, que não estejamos desentendidos, mas que cada palavrinha, Senhor, cada vírgula faça sentido para nós nesta manhã. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração e que estejamos confortados pela tua palavra, pelo teu amor e por aquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos um pouco da história, né? Moisés conduziu o povo até a terra de Canaã por uma desobediência de Moisés, né? Por um ato de nervoso dele. Não que ele não tivesse esse direito de estar nervoso, ele não tinha direito em desobedecer ao Senhor, ele não pôde entrar na terra de Canaã. E Josué foi o escolhido para liderar após ele. Nós sabemos que Moisés escolheu 10 espias, enviou, né, lá para ver como que era essa terra de Canaã. Desses 10, somente 2 voltaram com notícias boas, né, que um deles era Josué e Calebe. Não sei por que foi escolhido Josué, nós não sabemos, né? Nós só sabemos que Deus não escolhe só pessoas capacitadas, Ele capacita quem Ele escolhe, né? Então, Josué foi o escolhido pelo Senhor. Enquanto Moisés era vivo, Josué fazia o que Moisés mandava, né? Moisés mandou Josué ir até a terra de Canaã, Josué obedeceu, voltou com as notícias boas, e assim foi. Só que Moisés morreu. E aí? Josué não perdeu o norte dele, né? Porque o norte dele era Deus. Mas Deus precisou dizer: agora é com você, né? Agora é você que vai cuidar do meu povo. E deu essa ordem para Josué. Se você prestou atenção no texto, por 3 vezes Deus falou para ele: esforça-te e tem bom ânimo. Por que será que ele precisou falar 3 vezes?
né? Para os filhos da gente, a gente fala 5, 10, 15, a mesma coisa, né? Em casa a gente tem uma escala, cada vez um enxuga a louça. E eu vou te dizer que é difícil, gente. Às vezes eu enxugo porque eu estou sem vontade de ir 3 vezes lá no quarto e falar, você esqueceu da louça, né? E eu quero fazer alguma coisa, gosto da pia limpa. Então Deus já na hora falou para Josué 3 vezes, esforça-te e tem bom ânimo. E na última vez ele disse, olha, você precisa guardar todos os mandamentos que Moisés te deu. Moisés morreu, mas ele deixou aí o caminho a seguir na sua liderança. O caminho que eu, Deus, passei para o meu servo Moisés. Você precisa fazer tudo o que está escrito lá. Porque daí eu vou ser contigo. E no teu esforço, e no teu bom ânimo, você não vai perder nenhuma guerra. Né? É o que está escrito aqui nos pormenores. Que Deus seria com Moisés com Josué o tempo todo, assim como ele foi lá com Moisés. É interessante a gente ver as conversas que Deus tinha com Moisés. Eu acho muito legal porque Deus falava assim para Moisés, eu vou destruir esse povo todo. Porque esse povo não tem jeito. Eu vou queimar todo mundo lá embaixo. Quando você está aqui comigo, eles estão tudo lá adorando um bezerro. Eu vou queimar porque não tem jeito. E aí Moisés, né, que vai dar conselho para Deus. Você já pensou nisso? É uma coisa meio lógica na nossa cabeça, né? Moisés fala assim, calma aí, Senhor, calma. Você tirou todo mundo lá do Egito, né? Fez aquelas obras grandiosas, para não dizer faraônicas, né, para o faraó. E agora vai queimar todo mundo aqui no deserto. O que vão falar a seu respeito, Deus? O que vão falar? O que adiantou aquele Deus lá? Tirou todo mundo de lá da escravidão? Ok, ótimo. Mas queimou todo mundo no deserto? Adiantou o quê? Deixasse lá, não, como escravo vivo? Né? E Deus ouviu Moisés. Olha o nível de intimidade de Moisés com Deus. Só que Deus está falando aqui para Josué, assim como eu fui lá com Moisés, eu vou ser com você. E Josué tinha um povo atrás dele que era filho daqueles ali que Deus quis destruir. Então sabemos que os nossos filhos são um grande reflexo de nós, ou daquilo que nós passamos para eles. Não é verdade? Tem coisa que os meus filhos falam, né? O meu filho mais velho é assim, um xerox do meu marido, e algumas coisas que ele fala, eu falo, filho, eu tô vendo teu pai falando aqui, né? E algumas coisas que eles misturaram muito, então alguma coisa é muito parecido comigo, então eu falo, filho, o que aconteceu com tal amigo? E o que você está fazendo, mãe? Coitado, mãe. Precisa falar assim, precisa falar assado. Eu já vejo um pouco de mim nele, né? Uma compaixão de estar ali amparando aquele amigo. E assim também eram os filhos daquele povo. Se o povo, os pais, eram reclamões, né? Murmuradores, como diz a palavra, aqueles filhos poderiam não ser tanto quanto os pais. Mas eles também eram, porque eles conviveram com os pais fazendo isso, né? Às vezes nós ensinamos as coisas para os filhos e fazemos totalmente diferente. Nem sempre eles aprendem aquilo que nós falamos para que eles façam. Eles vão aprender aquilo que nós fizemos, né? E aí Josué pegou esse povo, que não era muito fácil, e foi conduzindo. Imagine, né, quando na primeira luta deles lá em Jericó, falou, não, olha o tamanho desse muro. Eu gosto muito de assistir filmes, séries de época, ver a história contada nesses filmes, as estratégias, né? E um determinado seriado que eu assisti tinha um muro de uma governante, nem era um rei, era uma rainha, e ninguém entrava ali naquele muro, ninguém conseguia. Ela podia morrer de fome lá dentro, mas que ninguém entrava lá, ninguém entrava. Somente uma pessoa que conhecia como era aquele muro falou, olha, bate a tantos metros, porque você vai fazer um buraco e esse muro vai ceder para cá. Mas era uma pessoa que conhecia. Mas o nosso Deus conhecia aqueles muros de Jericó e falou, vai dando volta, né? E depois grita que o muro vai cair. Agora imagine alguém falar para você isso, olha, nós vamos ganhar a
guerra no grito, né? Não tem essa expressão? Nós vamos ganhar aquela guerra no grito. E Josué conduziu esse povo, que foi ganhando todas as batalhas. Porque o Senhor mandou a ele: esforça-te e tem bom ânimo. E Josué se esforçou e teve bom ânimo. E se você continuar a ler, é aquele famoso versículo que todos, né, gostamos de citar: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, do povo, vão fazer o quê? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se esforçou, teve bom ânimo, conduziu o povo e foi levando o povo na santidade ao Senhor, porque senão ele não teria ganho as batalhas, né? E ele foi levando esse povo na coragem, na valentia, na submissão ao Senhor. Não era um momento fácil, como não é um momento fácil que nós estamos vivendo. Então o Senhor diz para nós: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, né? Estamos aqui vencendo, porque nós estamos numa guerra, né? Com algo invisível, que explica muito bem para aqueles que dizem que Deus não existe, explica muito bem que Deus existe, porque existe alguma coisa que nós não enxergamos que está matando outras pessoas, mas existe um Deus que nós não enxergamos, mas que salva, que liberta, né? Que realiza os milagres que a gente vê nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares, né? Temos a Virgínia que operou, temos a Dona Jardel que operou, estão aqui, estavam sujeitas ao vírus, naquele, né, hospital já tem um ar que não é muito bom. Quando eu fui ter os meus filhos, eu escolhi uma maternidade, não tinha nem esse vírus, mas eu falei: não, eu prefiro uma maternidade que não tenha menos, né, de outros tipos de doença. E elas estão aqui, porque o Senhor as guardou. Tiveram cirurgias bem-sucedidas, não é verdade? E quantos de nós também? Entrei no hospital com meu marido, na outra segunda-feira, fomos expostos também, né? Mas estamos bem, para a glória de Jesus, estamos sadios, nós fazemos a nossa parte, e o Senhor continua fazendo a dele, como está escrito aqui: esforça-te, tem bom ânimo, faz tudo o que eu mandei através do meu servo Moisés, porque o que a minha parte eu vou fazer, a tua você faz, porque a minha eu vou manter, a minha palavra eu vou manter. Aí, se você continuar olhando a trajetória no livro de Josué, né? Tão importante, o livro levou o nome dele. Vamos chegar lá no capítulo 7. E eu queria que você acompanhasse aí comigo. Na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Vamos começar do primeiro versículo para entender um pouco melhor. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zadibi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou na terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?
tomara-nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que fará o teu grande nome? Para aqui, depois a gente continua. Ele tinha acabado de ter uma vitória maravilhosa sobre Jericó. Ele não precisou nem de homens. Quem ganhou foi Deus, né? Como eu falei, ganhou no berro. Que mérito ele teve para estar questionando Deus dessa maneira, né? Um pouquinho da murmuração do povo estava ali no Josué, que conviveu com aquele povo murmurador, e nós temos que tomar cuidado com quem nós convivemos, né? Aquele velho ditado, dize-me com quem andas, eu vou te dizer quem você é bem por aí, né? Ele chegou para Deus e falou, como é isso? Agora vamos falar que nós não somos de nada, né? Os que foram espiar estavam tão cheios de si, né? Falaram, esse povo não é de nada, manda 2, 3 mil que tá fácil de ganhar. E voltaram correndo diante daqueles homens. E Josué foi questionar Deus. Eu acho que ele se esqueceu que Deus disse ali atrás, olha, se mantenha firme, obedeça, tenha bom ânimo e eu serei contigo. Então, vamos analisar aí todos esses passos, o que está errado, para que Deus não estivesse com eles ali naquela batalha. Né? Se nós formos ver Gideão venceu uma guerra também, só ficou assistindo o inimigo se derrotar. Então, o que está errado aí? Não é a quantidade de homens que foram enviados para a guerra. O que está errado? Vamos analisar o que Deus falou. Eu estou tendo bom ânimo, né? Estou animado, eu estou servindo ao Senhor. O que está errado? Então tem alguma coisa na obediência. Vamos procurar, em vez de já sair, né? Ah, Senhor, né? Teatral. Mas o Senhor, Ele nos ama, nos conhece lá no fundo. Nem sempre as nossas palavras refletem aquilo que está dentro do nosso coração, aquela nossa essência, né? Às vezes é só um momento. E o Senhor respondeu para ele. Se você continuar a leitura, o Senhor disse, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto de que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as suas famílias. Eu vou dizer uma coisa, Deus sabia quem tinha pecado? Sim. Ele sabia o nome, o sobrenome, até onde estava escondido, porque ele falou que era embaixo da bagagem, né? Por que ele fez tudo isso? Junta as tribos, eu vou mostrar em que tribo está, para depois mostrar quem é. Para que Deus fez tudo isso? Ele deu uma chance, né? Para a pessoa chegar para Josué e falar, a culpa é minha. Eu errei, eu roubei, eu peguei o que não era para pegar. Isso está acontecendo por minha culpa. Assim como Jonas lá no navio, foi acordado e o povo falou, clama aí para o teu Deus, porque nós vamos morrer. Ele falou, me joga no mar, que a culpa é minha. Deus deu essa chance. Mas, ficou quietinho, né? Ele falou, quem sabe Deus erra, né? Quem sabe Deus não me viu aqui, né? Como diz aquele personagem da escolinha, né? Eu estou tão escondidinho aqui, você me achou.
Não passa nada desapercebido. Vai falar, puxa, mas por causa de um, todo mundo sofreu? Sim. Por causa de um na sua família, a família toda sofre. Se está um doente, se está um perdido, se está um drogado, se tem um casamento passando por problema, a família toda sofre. É assim no povo de Deus também. Por isso que nós nos juntamos para orar, para clamar uns pelos outros, né? Aí o povo todo sofreu, juntou. Ele não se manifestou, né? E se juntou. É igual aquela história na classe, né? Se não falar quem foi que fez, a classe inteira vai levar suspensão. Aí meu filho fala, não sou dedo duro, mãe. Mas aqui é outra história. Estou fazendo só uma brincadeira. Mas ele não se manifestou e aí juntou toda a tribo e o de Tucuja apareceu. Então, no versículo 20, vamos começar um pouco antes, 16, vai. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as deixaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ela tomaram Acã, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e o apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até o dia de hoje. Não estamos no tempo de jogar pedra em ninguém, né? Nem de matar, nem botar fogo, mas olha, ele jogou pedra, botou fogo, jogou pedra de novo. Aí você vai me dizer assim, daí daqui para frente Israel ganhou as lutas até pecar de novo, né? Aí você vai me dizer assim, por que ele matou os filhos, né? A esposa, todo mundo foi, família toda. E eu vou dizer uma coisa para você, uma simbologia. Quando você sabe o que está errado na sua vida, o pecado, você tem que desarraigar por completo. Não é tirar um pedacinho, porque ele vai continuar. E como eu falei, o povo, os filhos daquele povo eram murmuradores também, né? A história toda de Israel, eles caem por causa de murmuração. Eles deixam o Senhor, eles reclamam, eles caem, aí eles se arrependem, eles voltam. A história bíblica é todinha assim. E a nossa vida também, né? E ele matou o povo todo, pegou o pai, pegou a mãe, os filhos e desarraigou. Porque filho de peixe, peixinho é, não é assim que a gente fala? Essa natureza do pai estava nos filhos. Nem sempre, né? Mas aqui é o pecado no meio do povo, é o pecado que habita em mim, habita em você. Não existe ninguém perfeito, todos nós temos defeitos, todos nós pecamos, diz a palavra, né? E até quem diz que não peca já está pecando porque é mentiroso. Então, o problema do povo precisava ser desarraigado por completo. E aquilo que atrapalha a sua vida precisa ser tirado por completo.
Aqui ele não tirou só a prata, ele não confessou só que roubou a prata ou que roubou só a capa, mas ele contou tudo que ele tinha roubado, disse onde estava tudo, e tudo foi jogado fora. Você vai falar, nossa, que desperdício, né? Vamos guardar para construir o templo futuramente, ou colocar ali na tenda. Não, era amaldiçoado, não era de Deus. Deus falou para não pegar nada, e ele pegou. A cobiça foi maior do que a vontade de obedecer ao Senhor. Isso foi o que atrapalhou a vitória. Eles estavam com a vitória na mão, eles tinham vencido uma cidade fortificada, muito maior. E daí tudo isso foi desarraigado e eles precisavam conquistar aquela nova terra, né? Que eles tinham sido vencidos. Eles tinham ido com quantos? 2, 3 mil homens, né? Aí se você continuar a leitura, você vai ver quantos homens eles mandaram depois. No capítulo 8. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu José 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite e deu-lhes ordem dizendo: olhai, porém, emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito na cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão, fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Ele tirou o pecado do meio, que era a causa dele não ter ganho daquela cidade pequena e fácil de conquistar, mas ele estava com medo, não é verdade? Ele falou, agora nós estamos, o povo está com o coração pesado, o povo está desacreditado diante daquele povo pequeno. Nós perdemos, saímos correndo. O meu povo de guerra não está seguro, e aquela cidade não está segura. Porque Josué confiava no Senhor, ele sabia que a derrota foi por causa do pecado. Mas será que o povo confiava? Ele falou, pode ser, como pode não ser, não é verdade? Então Josué falou, para não errar de novo, né? Em vez desses 3 mil aí que esses espiões falaram, vamos mandar 30.000, que é melhor, né? E vamos fazer uma estratégia, não vamos nessa confiança do já ganhou, né? E vamos fazer uma estratégia de guerra, vamos deixar o negócio um pouquinho mais seguro. Ele confiou no Senhor, mas ele também fez a parte dele, né? Para dar uma força para aquele povo e também aprender naquela cidade pequena. Às vezes as pequenas coisas vêm primeiro para nos ensinar a lidar com as grandes coisas. Ele teve uma grande vitória em Jericó para que o povo fosse fortalecido. Essa pequena derrota veio por causa de um pecado, mas também veio para ensinar. Ensinar que não é eu já ganhei, eu preciso de Deus. Seja a minha vitória grande ou pequena, eu preciso de Deus. Né? Como a gente sempre fala, um milagre não tem tamanho. Uma pessoa ser curada de um infarto ou ser curada de um Covid ou de uma gripe, que pode virar uma pneumonia, não tem tamanho de cura para Deus. Assim como essa vitória. Deus deu fortalecimento para uma grande vitória. E depois ele veio uma derrota por causa de um pecado. Mas Josué aprendeu que ele precisava ter estratégias. Que às vezes a estratégia vinha diretamente do trono, como foi de Jericó. Dê cada dia uma volta, né? E o povo lá de Jericó tirando sarro, né? O que é isso? Eles estão passeando aqui em volta da cidade. Deus deu a estratégia. Nesta, nós não ouvimos Deus falando faça isso ou faça aquilo. Não que Deus não estivesse por detrás dando sabedoria para Josué. Mas escutamos Josué ensinando o povo uma estratégia de guerra.
Primeiro ele foi achando que tudo bem. Não, ele precisa de uma estratégia. Não importa se a cidade é pequena, não importa se a cidade é grande. Não importa se essa luta aos seus olhos é pequena ou aos seus olhos ela é grande. A estratégia de Deus precisa estar na sua vida. A sabedoria de Deus precisa estar na sua vida. Quando a maioria aqui tem filhos, é mãe, sabe quanto dói alguma coisa que acontece com o teu filho. Não é verdade? Você pode estar morrendo na cama, ter a mesma coisa do teu filho, mas você levanta para cuidar dele, né? É assim Deus conosco. E nós precisamos ter sempre a sabedoria do Senhor em tudo, não importa se o problema que nós estamos passando é grande ou pequeno. Não subestime. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, mas o inimigo das nossas almas também conhece. Então, aquilo que você acha pequeno pode ser usado por uma derrota grande na sua vida. É como quando eu era criança, eu ouvia muito esse exemplo, né? Se você está sentado num lugar e tem só um furinho, se você começar a colocar o dedo ali, né? Aquilo vai virar um rasgo. Eu, de criança, a geração dos meus pais era de fumante, né? Quem não tinha uma família cristã, a geração era de fumante. Foi uma geração de fumantes. Meu pai fumava, minha mãe fumava, meu avô fumava. E a coisa mais comum é você ver um furinho, né, no sofá de cigarro. E se você colocar seu dedinho ali, eu não sei quantos de crianças já fizeram isso, mas eu já fiz. Você colocava o dedinho ali, aquilo né? É assim. Uma coisa pequena não consertada fica uma coisa grande. Então, para todas as batalhas da nossa vida, nós precisamos estar diante do Senhor, clamando ao Senhor por sabedoria, por discernimento. Isso que Deus falou para Josué, Ele fala para nós todos os dias. Né? Se esforce, seja corajoso, tenha bom ânimo. Tem gente que ama um desafio, né? Uma coisa nova. Vamos fazer uma coisa nova. Eu sempre tive muito medo de coisas novas, de desafios, né? Como eu já contei para vocês, eu pegava a cartilha no primeiro ano, via aquele X da Caminho Suave, um monte de X. Olha, as duas folhas assim ficam na minha cabeça até hoje, eu não esqueço. Tinha todo o X assim, desenhado de um bebezinho assim, uma criança, e o som de cada X eu falava, Deus, eu nunca vou aprender isso. Eu estava no A, E, I, O, U, mas eu estava olhando o X. Não era a hora certa de eu aprender o X, né? Porque eu aprendi o X. Você falava, eu não vou conseguir? Nunca vou conseguir aprender isso. Não era o momento, mas eu aprendi. Os desafios vêm para nos fazer crescer, né? Mas nós não precisamos passar por nenhum desafio, por nenhuma luta sozinhos. Nós temos o Senhor, nós temos os nossos amigos de oração, né? Nós temos a nossa família. E assim como Deus foi com Josué, como diz aqui, como ele falou, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu sou com você, Josué. Então somente anime-te. Tenha bom ânimo, seja forte. Assim ele fala para você. Amém. Assim como eu fui com todo esse povo, eu sou com você. Amém. Então somente me obedeça. Siga os meus mandamentos, siga a palavra do Senhor. Se anime. Tenha bom ânimo. Né? Caminhe, se esforce. Se esforce. Né? Para se esforçar não é uma coisa fácil, não. Não é verdade? Aquela coisa que você marca academia lá no meu prédio tem que marcar o horário, aí o celular toca 10 minutos antes, você fala assim, não tem que descer mesmo. Hein? Se esforça para as coisas pequenas e para as coisas grandes. Nós precisamos nos esforçar. Mas saiba que Deus jamais te desampara. Só tome uma posição diante do Senhor. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Eu e minha casa nos esforçaremos. Eu e minha casa teremos sempre bom ânimo com o Senhor. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês nesta manhã. E eu peço ao Senhor que o bom ânimo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja em cada um dos nossos corações, independente daquilo que você esteja passando. Amém? Senhor, nós te louvamos por esta manhã de refrigério, de alegria de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigada por esta casa de oração para todos os povos. Muito obrigada porque o Senhor promete que é conosco e temos sentido a tua presença conosco, em nós e no nosso meio. Amém. Nós te louvamos porque, tão pequeninos que somos diante de ti, o Senhor tem se inclinado para nós, tem ouvido as nossas orações, tem ouvido o nosso clamor e tem sido conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome e te pedimos neste momento que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, ó Pai, pela palma das tuas mãos, livrando-nos, ó Pai, de acidentes, livrando-nos de assalto, livrando-nos, Senhor, deste vírus no lar, Senhor, livrando-nos de todo mal e dando-nos sabedoria, Senhor, para cuidar dos nossos corpos, para cuidar das nossas famílias, para tomar os cuidados certos, Senhor, que precisamos. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.